E agora nós estamos aqui com a tela partilhada. Eu vou pedir para vocês, por uma questão então aqui do meu ajuste perante vocês, de partilhar apenas assim, não sei, não em tela cheia, tá? Mas neste formato aqui, eu gosto muito de ver todas as miniaturas aqui do lado e depois facilmente consigo navegar para o WebQDA para mostrar exemplos. Portanto, acho que vai ser muito mais proveitoso para todos nós assim. Bem, é, vamos ao que interessa, né? Nós estamos falando de técnicas de análise qualitativa com apoio do software WebQDA. Claro que não dá para falar tudo hoje nessa uma hora e meia, né? Eu vou tentar circunscrever tudo isso em uma hora, não é fácil, né? Alguém, e principalmente no Brasil, pode estar perguntando, não é? É, é para que aprender a usar o WebQDA, aprender análise qualitativa, não é? Se hoje em dia existe tantos serviços prestados, pessoas que podem fazer por nós, né? Análise no SPSS, análise quantitativa e análise qualitativa, certamente deve ter serviços já disponíveis para isso. Eu costumo responder essa pergunta dizendo que é importante desenvolver competências de análise qualitativa com o uso do software para ser um mestre e um doutor pleno, tá? E aí alguém pode contra-argumentar, não é? Será que vale a pena ser mestre, ser doutor pleno em épocas como nós estamos vivendo? Eu escrevi um pequeno e-book chamado Ser Mestre e Ser Doutor em Época de Pandemia e Pós-Pandemia, principalmente direcionado ao público brasileiro, que tem passado no contexto universitário, nesse ano de pandemia, 2020, né? Grandes apertos. Houve muitas demissões no ensino público, e muitos deles com alta qualificação, como mestres e doutores, né? Isso, eu comecei minha jornada de mestrado e doutorado há mais de 20 anos atrás, né? Isso denuncia o início dos meus cabelos brancos, mas naquela época se via mais lógica em fazer um mestrado, um doutorado, porque os indicadores apontavam para isso. Mas o que é esperado de ser mestre e ser doutor numa época dessa, né? De pandemia e de pós-pandemia, onde, por exemplo, no contexto brasileiro. Então, neste e-book, eu comento um pouco sobre isso. Isso foi encomenda aqui de um contexto aqui da instituição que eu trabalho no Brasil. E no final também, isso é também para aprender um pouco vocês, tá? Nós vamos enviar gratuitamente um link, tá? Para os perseverantes que ficarem até o final, também desse e-book, ambos são e-books gratuitos, tá? Sobre análise de conteúdo em 7 passos com o WebQDA, que é do professor Pedro Costa e do professor João Amado. Esses 7 passos é um instrumento que nós aqui no WebQDA usamos para resumir muitas das coisas que eu vou falar para vocês. Então, é nesse contexto que eu quero argumentar que é importante vocês aprenderem, né? Eu espero que esteja numa audiência de pessoas, de orientadores, mestres e doutores, mestrandos e doutorandos, e mesmo alunos de graduação, de licenciatura, que estão fazendo o seu trabalho de conclusão de curso, que precisam, então, de fazer análise qualitativa e quer acelerar e quer resolver esse problema, não é? E eu sofri muito na minha jornada de, de me constituir doutor, e também uma das minhas especialidades é essa. Sofri muito porque eu vim de um mestrado em química quântica computacional, muito técnica das ciências ditas duras, né, ciências exatas, para uma área de educação, da didática da química, e essa transição me fez ter que me adaptar com uma nova epistemologia. Eu me lembro muito bem, eu só vou contar uma pequena história, porque eu quero compreender a vossa dor também, não é? No sentido de que o que é isso de análise qualitativa, como é que se faz? A minha primeira experiência de análise qualitativa foi justamente nessa transição de um mestrado em química quântica para um doutorado em didática das ciências, em educação. E
quando eu terminei os meus primeiros 6 meses de recolha de dados, eu recolhi dados durante 2 anos, mais de 2 anos. Quando eu terminei os primeiros 6 meses, era um projeto chamado Questões em Química, eu tinha muitas perguntas, né? A gente criava estratégias para estimular os alunos a formularem perguntas, e naquela altura, conversando com a orientadora, ela disse, olha, começa a fazer já um início de análise. Naquela época, eu fiz o doutoramento na Universidade de Aveiro, muitos de vocês me conhecem, eu estou vendo aqui os nomes de gente conhecida, e não existia disciplinas, então eu tinha que estudar sozinho. E eu fui lá estudar sozinho, me virar, não é? Sobre como é que fazia análise qualitativa e a tal análise de conteúdo também, né? Uma das técnicas, já vamos falar. E eu fiz esse quadro, esse é um quadro de cortiça que existia na minha sala aí na Universidade de Aveiro. Eu tirei essa foto é uma relíquia, né? Eu sempre uso nas minhas palestras. Cada coluna dessa aqui, então, era uma categoria de análise, uma dimensão de análise, não, tem 2 dimensões de análise aqui e várias categorias. Cada quadradinho desse era coisas que eu imprimi no Word, cortei em papel, colei e fui tentando ali fazer um sistema de categorização com as coisas que eu tinha lido, com essa prática. No final desse processo, eu fiquei pensando, não, deve haver um sistema mais eficiente para eu fazer isso. Se com os 2 primeiros meses de recolha de dados eu tinha 90 e tantas perguntas, e no final da tese eu tinha mais de 500, 600 perguntas, além das entrevistas e tudo. Então, deve existir, ficava pensando eu, né? Lembrem, eu estava recém-chegado da química quântica, né? Então, computacional. Então, tudo quanto era informática, eu estava disponível mentalmente para isso. E eu fiz uma pergunta: deve existir um sistema informático que me ajude a fazer essas categorizações, essa análise qualitativa, análise de conteúdo. Naquela época eu não tinha plenamente realizado na minha cabeça o que era isso. E, claro, eu encontrei muitas coisas, eu também sou criativo, né? E, na altura, eu encontrei pessoas fazendo, por exemplo, numa tabela do Word, no Excel, que nem é uma ferramenta própria para isso, com letras coloridas para cada categoria. Existem muitas coisas interessantes, tá? Eu não nego nada disso, que se faz quando se faz análise qualitativa do ponto de vista prático, né? Como é que faz? Existem muitos livros por aí de investigação qualitativa, e o capítulo de análise de dados é um capítulo geralmente curtinho, se repete umas coisas, eu vou dizer mais adiante o que é que se diz, e você fica sem saber muito na prática o que é que você faz, qual é o primeiro passo. Então, o objetivo da nossa sessão de hoje à tarde é vos dar uma luz, para vocês não ficarem perdidos como eu fiquei. Eu acabei encontrando na altura o famoso software Nudist, né? Um dos ancestrais, era um software que a gente instalava no computador e tal, muito simples, só trabalhava texto, TXT, muito diferente do que nós temos hoje no WebQDA, que trabalha imagem, vídeos e uma quantidade enorme de dados. Hoje nós vamos falar um pouco sobre as técnicas de análise qualitativa. Numa sessão anterior, assim como esta, eu falei um pouco sobre análise indução analítica, teoria fundamentada, mas todos disseram, não, quero que você fale mais sobre análise de conteúdo. Então, hoje eu vou falar mais de análise de conteúdo do que essa lista enorme. Existem muitas outras técnicas de análise qualitativa, tá? E existem algumas coisas comuns a essas técnicas, eu vou tentar ressaltar todas elas aqui, tá? Naquela altura, eu gastei um ano inteiro lendo sobre o Nudist para poder implementar. Isso é uma história que outro dia, com mais tempo, eu posso contar com mais detalhes, né? De como chegamos do Nudist até o WebQDA, quase 10 anos depois, e como eu aprendi. Eu gastei um ano inteiro lendo o manual, eram 2 manuais em inglês e tal. Eu nunca assisti uma palestra sobre isso, e, de repente, tinha um professor que foi lá na Universidade de Aveiro dar uma palestra. Eu assisti uma palestra de 2 horas, e eu já tinha estudado vários meses, tinha algumas dúvidas. Ele me tirou essas dúvidas, e eu finalmente deslanchei e pude compreender o que é que o Nudist fazia e não fazia, né? E eu vou tentar acelerar esse processo para vocês aqui, né? Afinal de contas, estamos em 2020, né? E os processos
tendem a ser mais otimizados. Então, vou falar um pouco de análise de conteúdo, tá? E como resolver a tua análise, dar o caminho, né? O primeiro passo, porque aqui nós não teremos tempo para tudo, infelizmente, tá? Que tipos de dados nós temos disponíveis hoje em dia? Você sabe que na análise qualitativa, na investigação qualitativa, tradicionalmente se pensava, e ainda tem gente que pensa, que a análise qualitativa é fazer entrevistas e analisar entrevistas. É verdade, a gente faz entrevista e analisa entrevista, mas está longe de ser somente isso. Principalmente hoje em dia, tá? Quando você pensa nos contextos da pandemia, né, das interações online, das conversas pelos fóruns de discussões, no WhatsApp da vida e nas diversas ferramentas, no Zoom, como nós estamos fazendo agora. Então, existe uma quantidade enorme de dados e é esse tipo de dados que o WebQDA te ajuda a analisar, tá? Dados que a gente diz não numéricos e não estruturados na investigação qualitativa, tá? Então, fotografias, vídeos, tudo que vier desse... Aqui é um resumo, tá? Desse triângulo, né? Entrevistas, observação, documentos vários, né? E aqui tem internet, e aí tem a observação, por exemplo, das aulas no Zoom, e tem também as interações online, que viram documentos, e uma quantidade de discursos os mais diferentes. Então, esse tipo de dado, que a gente chama de não numérico e não estruturado, dado numérico estruturado, uma matriz com números, a gente usa o Excel, usa o SPSS, que recomendamos. Então, para esclarecer alguém que esteja aqui se envolvendo pela primeira vez, é esse tipo de dados que nós trabalhamos no WebQDA. Mas o que é análise de dados na investigação qualitativa, tá? Eu gosto muito de duas definições, essa e a próxima que eu vou apresentar. Essa aqui é uma definição mais teórica, a outra é uma definição mais operacional, por assim dizer, tá? Todas as duas têm aspectos teóricos e operacionais, mas o meu objetivo hoje à tarde é abrir os vossos olhos para a ligação entre o teórico e o operacional. Então, eu vou gastar aqui mais ou menos a metade da nossa conversa com esse teórico, para depois fazer o link com o prático. E aí, como é que eu faço? Como é que eu sobrevivo? Como é que eu acelero o meu processo de análise? O que é que o WebQDA pode me ajudar? É isso que eu vou tentar responder, então, na nossa sessão de hoje. Um processo que exige questionamento inteligente, uma contínua procura de respostas, observação ativa e memória precisa, é um processo de juntar e unir dados, de tornar óbvio o invisível, da distinção do significado e do insignificante, da ligação de dados aparentemente não relacionados, de encaixes de categorias umas nas outras e de atribuição de consequência aos antecedentes. Tem a ver com contextualização isso, tá? Essa consequência aos antecedentes. É um processo de conjuntura e verificação, de correção e modificação de sugestão e defesa. É um processo de organização de modo para que o esquema analítico pareça óbvio. Aparece duas vezes aqui nessa definição do Moser sobre o que é análise qualitativa, né? Análise de dados na investigação qualitativa. A palavra óbvio, né? Aqui, tornar óbvio o invisível. Então, é um questionamento inteligente sobre um conjunto de dados alargados. Então, isso aqui é uma definição mais teórica. Essa aqui, eu gosto também dela, tem um aspecto mais operacional. Análise de dados é a finalidade de análise dos dados, é organizar, fornecer estrutura e extrair significado dos dados da pesquisa. As transições podem ser lidas e relidas, e depois organizadas, integradas e interpretadas. E o desafio final é a redução. É muito importante isso aqui eu vou destacar em negrito aqui. É por isso que eu gosto dessa função aqui, sem ser em tela cheia, que a gente já vai modificando algumas coisas, né? Redução dos dados para fins de relato. Assim, podemos dizer que a análise qualitativa é um processo de investigação, interpretação, redução e ordenação dos dados para alcançar a descrição ou a explanação de um fenômeno. Então, tudo isso que
vocês estão vendo, tem um conjunto de ações, né? Interpretação, redução, ordenação. Agora, a pergunta que não quer calar, e que você deve estar na sua cabeça aí, nessa altura do campeonato, que eu tinha há 20 anos atrás, era como é que faz isso? Como é que faz essa descrição, essa explanação, essa redução, tudo isso? Quais são as ações, né? Bem, as ações são essas. Quando a gente fala em análise de dados, as ações gerais são trabalhar com os dados, tá? Eu pego o dado, está no gravador, eu transcrevo, não é? Eu organizo no Word, eu faço todos os meus dados em divisão em unidades manipuláveis, divido os dados, isso aqui foi as entrevistas, isso aqui foram as perguntas, essas foram as interações no Facebook, etc, etc. Então, e depois eu faço uma síntese dos dados, eu procuro padrões, tá? No discurso, essa procura de padrões e a síntese dos dados é muito importante na análise qualitativa. E é muito duro fazer isso sem uma ferramenta, tá? Porque a nossa mente é uma mente analítica, criativa, coisa que o computador não é, tá? A gente pode ler, por exemplo, uma entrevista e ler naquela frase que a gente transcreveu, por exemplo, ou que a gente está ouvindo, porque o WebQDA permite que você ouça sem transcrever ou transcrever apenas pequenas frases de um determinado vídeo ou áudio MP3 vindo do YouTube, etc. Mas tudo isso, procurar padrões e fazer uma síntese, é tudo muito duro fazer isso sem uma ferramenta, tá? Mais importante ainda, descobrir padrões, não é? Aspectos importantes dos dados e como é que eu vou apresentar esses dados para a minha audiência, tá? O que é que eu aprendo quando eu leio todos os meus dados? Então, existem muitas dificuldades na análise qualitativa, não é? Que a literatura e muitos críticos da investigação qualitativa apontam, e com razão, tá? E nós precisamos trabalhar com essas dificuldades. As dificuldades são, na verdade, desafios que nos dão oportunidade de fazer mais e melhor. Geralmente, o corpo de dados não estruturado ele é difuso e complexo. Ou seja, você vai à busca de um padrão, né? As pessoas não são bem comportadas, mesmo numa entrevista, né? A gente chama entrevista semi-estruturada, né? Muitas vezes a gente começa uma entrevista semi-estruturada e termina com uma entrevista caótica, né? Sem estrutura nenhuma, nem semi. Começamos no assunto, entramos no outro, e aí você, na hora de analisar, você tem que analisar todo esse conteúdo, não é? Difuso e complexo. Não existem regras claras e largamente aceites de como analisar dados não numéricos e não estruturados. Claro que existem técnicas, claro que existe hoje mais informações operacionais, é isso que eu vou partilhar um pouquinho com vocês hoje, mas essas regras não são 100% claras, nem não são 100% aceites. Falamos sempre em abordagens gerais, que necessitam ser sempre contextualizadas para cada projeto de investigação. A investigação qualitativa não é uma linha em série de produção, não é produção em série, não é? Ela é feita à mão, né? Como todas as coisas artesanais bem feitas, né? Feita à mão é mais valorizada, né? Falaremos também de operações básicas, particularmente a codificação. Então, dentre as várias ações que nós vamos que existe na análise qualitativa de dados, nós vamos nos concentrar nessas operações básicas da codificação. É o que dá tempo para a gente fazer hoje, tá? Estratégias gerais de análise qualitativa. Falar um pouquinho de indução analítica, só para vocês terem uma ideia, quando a gente fala de abordagens gerais, que não existem regras claras, para exemplificar, tá? Vou falar um pouquinho só sobre indução analítica e vou gastar mais tempo falando, então, de análise de conteúdo e já seguir como é que faz isso no WebQDA. Claro, para uma outra oportunidade falaremos de teoria fundamentada, análise do discurso, etc. A observação muito importante, tá? Muitas dessas estratégias gerais, elas podem ser vistas também como estratégias de recolha de dados. A própria teoria fundamentada é, ao mesmo tempo, uma técnica de análise muito poderosa, também é uma estratégia de recolha de dados, tá?
E muitas dessas estratégias têm natureza iterativa, ou seja, cíclica. Você não esgota num único ciclo, não é uma confecção linear. Você faz isso, isso, isso e chegou ao fim. Você faz isso, 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 volta para o começo, faz isso, 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 volta muito ciclo. Tem natureza iterativa, ou seja, uma natureza cíclica, tá? Então, o que é indução analítica? É uma abordagem de análise de dados em que o investigador procura uma explicação universal para um fenômeno através de recolha de dados até que nenhum caso seja inconsistente, caso anômalo, para a explicação hipotética para o fenômeno estudado. Então, você começa com explicação hipotética e você começa a recolher dados. Para resumir, para a gente não gastar muito tempo, não é o objeto, só para vocês terem uma ideia, então você tem uma definição provisória de uma questão de investigação e você emite uma explicação hipotética dessa questão de investigação e vai recolher dados, geralmente casos, para esta explicação hipotética, não é? Os alunos aprendem melhor usando calculadora. Aí eu vou analisar o caso do João, da Maria, e etc. Então, eu recolho esses dados, eu faço um exame desses dados, tá? E eu tenho duas possibilidades, se esse é um caso anômalo que foge da minha explicação hipotética ou não. Só que, como vocês estão vendo, tem um problema aqui na indução analítica, o exame de casos nunca é explicado como é que se faz. E aí? Quais são os problemas da indução analítica? Os investigadores nunca apreciam a rigidez da indução analítica, tá? Um único caso é suficiente para nova hipótese ou nova recolha de dados ser necessária, entende? Então, a explicação final especifica as condições suficientes para que o fenômeno ocorra, mas raramente as condições necessárias, tá? E o pior de tudo é que existe uma caixa preta, que é esse tal exame dos dados. Entendeu? Então, esse é um esquema que você tem ações, passos bem práticos, mas essa aqui, exame de casos, é uma caixa preta na indução analítica. Tá? Quando a gente pensa nisso, aí isso nos desafia. Então, e agora? Como é que eu faço esse exame de casos? É por isso que hoje, nessa nossa sessão, nós vamos mergulhar, então, na codificação e como é que faz esse exame dos dados propriamente, tá? E vamos fazer isso usando a análise de conteúdo. Tanto a teoria fundamentada quanto a análise de conteúdo, ela ajuda nesse processo de exame dos casos, ou seja, propõe um caminho, que é um caminho viável, mais flexível e com muitas variações, como vocês vão ver já a seguir. Então, o que é análise de conteúdo? Análise de conteúdo é um conjunto de procedimentos interpretativos de produção de comunicação, mensagens, textos, discursos, dos mais diversos, tá bem? Que procedam de processos singulares de comunicação previamente registrados e que, baseado em técnicas de medida, às vezes quantitativa, estatística baseada em contagem de unidade, e às vezes qualitativas, lógica baseada na combinação de categorias, ou seja, um sistema de análise, uma árvore de categorias, dimensões de análise, subdimensões, categorias e subcategorias, tendo por objetivo elaborar e processar dados relevantes sobre as condições em que tenham produzido aqueles textos, ou sobre as condições que se pode obter para a sua utilização posterior. Então, essa é uma definição de análise de conteúdo que eu gosto muito, porque ela chama atenção para essas duas dimensões, o quantitativo e o qualitativo. A análise de conteúdo surge no contexto da investigação quantitativa. Então, o correto é porque a investigação qualitativa tomou posse dessa nomenclatura, análise de conteúdo. O correto seria dizer análise de conteúdo qualitativa, ou seja, nós não vamos falar de análise de conteúdo quantitativo. Só que a análise de conteúdo, tanto quantitativa como qualitativa, não dispensa estatística, tá? Não é o fato de ter contagem de unidades, estatística descritiva, por exemplo, que torna a investigação quantitativa. É o desenho de investigação que é definitivo para a definição da metodologia que você está usando no seu processo de pesquisa, tá? No seu processo de investigação.
Quem é a pessoa mais citada quando a gente fala de análise de conteúdo na educação, na sociologia, nas ciências humanas e sociais, mesmo na área de saúde, enfermagem, administração? Você fala em análise de conteúdo, todo mundo vai dizer Bardan, Lawrence Bardan, que escreveu um livro na década de 70, um livro muito bom, que tem esse mesmo título, Análise de Conteúdo. Tá? Esse aqui é o capítulo 1, o título do capítulo 1, 2 e 3 do livro da Bardan. Isso aqui é um micro resumo dos capítulos do livro. Organização da análise, capítulo 1. Codificação, capítulo 2. Categorização, capítulo 3. E inferências. Então, ela mostra o que é que você faz no passo a passo. Tá? Disso eu vou mostrar aqui rapidamente para vocês. Por exemplo, quando ela fala no capítulo 1 sobre a organização da análise, ela fala da pré-análise. O que é a pré-análise? A leitura flutuante, aquela leitura rápida para você conhecer os seus dados, transcrever, tem a ver com a exploração do material. Quais são as diferentes fontes de informações que você tem? Você só tem informações de entrevistas ou tem outras informações qualitativas? Tem fóruns, discussões, gravações de sala de aula, gravações de aula do Zoom, etc, etc, etc. Então, nesta fase de organização da análise, você vai constituir o corpus de dados. E a pergunta que você tem que fazer, e fazer algumas inferências e interpretações já agora, nesse início, estes dados têm potencial para responder às minhas questões de investigação? Esses dados, você fez uma entrevista e você esqueceu de fazer sistematicamente esqueceu a todos os seus entrevistados fazer aquela pergunta. Então, é nesta fase que você detecta, muitas vezes você detecta, você deveria ter detectado antes, naturalmente, essas lacunas, né? A constituição do corpus de dados não é suficiente. No capítulo 2, ela fala da codificação, que é nada mais, nada menos que tratar o material para atingir uma melhor representação do seu conteúdo. Vamos pensar na análise de conteúdo clássica, entrevistas, né? Você fez 10, 15, 20 entrevistas. Sim, hoje em dia é possível fazer. Eu já acompanhei tese de doutorado que tinha a ver com 40 entrevistas. Claro, na época da Bardan era impensável uma quantidade de entrevistas como essa, né? Se você pensar em 40 entrevistas, cada entrevista com 10 páginas, nós estamos falando de 400 páginas de análise. Impossível, diria a Bardan, em tempo hábil, né, de um mestrado, um doutorado, um trabalho de conclusão de curso, fazer essa análise. Tá? Então, o que é que você faz quando você tem esses dados, que você já fez a pré-análise, você já conhece? Você vai pensar qual é a unidade de registro. É o texto, é a palavra, é o objeto, é o personagem, é o acontecimento. O que é a unidade de registro que você vai dar atenção? Qual é a unidade do contexto? Qual é a sua pertinência? O custo dessa unidade de contexto, tá? E você começa, no processo de codificação, a fazer enumerações, no sentido de frequência, quantas vezes aparece a frase sobre tal assunto, ou a palavra. Tá? Então, existe muita, por exemplo, contagem de palavras. Você pode iniciar o seu processo de codificação, o WebQDA te ajuda nisso, rapidamente, a encontrar todas as palavras em todos os documentos, numa busca de palavras muito mais rica que você faria no Word. Né? No Word, você faz uma busca de palavra, você sai no texto, você sai uma por uma. Né? Aqui não, o WebQDL junta tudo isso para você. E nessa fase de codificação, você transforma tudo em código, no sentido de tratar o material para você representar melhor, de forma sintética, tudo isso. Bem, essa é uma fase que eu gostaria de aprofundar. Eu não vou me aprofundar nessa outra fase, que a Bardan chama de categorização, que é uma fase mais de fornecer uma representação simplificada dos dados, ou seja, eu parto de dados brutos para dados organizados. De onde é que vem esses dados brutos? Vem do processo de codificação. O processo de codificação é um processo em que você procura essa representação sistemática, um recorte sistemático, e as frequências, as intensidades, as direções dos discursos e das falas e dos conteúdos que você está analisando, para que finalmente você organize tudo em dimensões de análise, categoria,
subcategoria, ou seja, o que eu chamo de sistema de análise ou sistema de categoria, que, segundo a Bardan, tem que ser mutuamente excludente, homogênea, pertinente, objetiva, com alto grau de fidelidade, tá? E, e você, nesta fase, você vai aprofundar mais com os critérios de categorização. Quais foram os critérios de categorização que você empregou em todo o teu sistema de categorização? A palavra codificação e categorização muitas vezes é confundida. Eu confesso que eu uso muitas vezes quase como sinônimo, porque isso aqui é um processo mais, vamos dizer, de enumeração, não queria dizer a palavra mecânico, mas mais sistematização. Isso aqui é um processo mais de síntese, não é? De representação simplificada dos dados de forma organizadas, tá? E, claro, não existe só a Bardan. A Bardan é da década de 70. O que a Bardan falou não vale mais? Não, vale sim. Existem coisas que a Bardan escreveu que estão obsoletas, que já não se aplica hoje em dia? Sim, existe, tá? E esse tipo de software, como o WebQDA, vem justamente comentar algumas limitações que existiam do ponto de vista informático, de tratamento dos dados naquela época, que não existe hoje, tá? Então, ela já falava da inferência, que é fazer a interpretação dos dados, encontrar sentido, tá? Mas hoje nós podemos ir muito mais além. Algumas coisas que ela falava naquela época, por exemplo, de categorias auto-excludentes, claro, existe categoria auto-excludentes como positivo e negativo. Se a opinião é positiva, não pode ser positiva e negativa ao mesmo tempo. Mas o WebQDA pode ter num sistema de análise, numa determinada dimensão, ou categoria ou subcategoria, elementos que estejam repetidos em várias categorias, e eu consigo identificar que aquela frase, aquela unidade de texto, aquela referência na linguagem do WebQDA está em 2 lugares ou 3 lugares diferentes, de diversas fontes de dados, que é processo de triangulação. Isso é um desafio muito grande naquela época, sem computadores, tá? O WebQDA não tem inteligência artificial, mas ele consegue fazer essas triangulações, processo de validação e, principalmente, processo de questionar os dados para obter uma melhor categorização e comunicação dos resultados, tá bem? Se vocês colocarem análise de conteúdo na internet, vocês vão encontrar várias sínteses do que a Bardan falou. Por exemplo, uma síntese de análise de conteúdo em 3 passos. A pré-análise, que tem a ver com a definição do corpo dos dados, tem a ver com o capítulo 1 da Bardan. Depois, exploração do material, que tem a ver com os 2 processos, capítulo 2 e 3, que é codificação e categorização. E, finalmente, a escrita de resultados, o tratamento de resultados, eu chamaria isso aqui mais de tratamentos de resultados em termos de inferência, interpretação, e daí? Então, o que é que a análise de conteúdo resolveu para os pesquisadores? Deu um rumo, deu um roteiro, deu uma receita, um passo a passo. Hoje, com o WebQDA, eu vou mostrar apenas o processo de codificação. E para que vocês fiquem com aquele gostinho de quero mais, que é o meu objetivo também, porque tenho que continuar estudando sobre isso, né? Eu recomendo, por exemplo, esse livro do Saldanha, que tem a ver com códigos. Eles chamam o Manual de Codificação para Pesquisadores Qualitativos, tá? E existe 38 diferentes maneiras de codificar. Ele fala nesse livro. O livro inteiro é para mostrar isso, tá? Método afetivo, codificação de atributo, codificação aberta, codificação axial. Codificação axial está presente, veio da teoria fundamentada, né? Se vocês quiserem um resumo sobre isso, nesse link, depois eu posso até partilhar, aliás, eu posso até partilhar agora com vocês aqui no bate-papo. Deixa eu ver se eu consigo abrir o bate-papo aqui rapidinho. É um resumo e a referência desse, aí está no bate-papo ou no chat, como alguns gostam de chamar, que é um resumo dessa indicação aqui. Ou seja, existem mais coisas do que a Bardan, tá? E o pior de tudo é quando a gente lê um artigo que diz que usou a Bardan e nitidamente não usou a Bardan, né? Ou seja, não usou o processo dela, tá?
Dicas para a codificação, que é isso que nós vamos nos concentrar e mostrar no WebQDA, então, na segunda meia hora da nossa conversa. Já estamos mesmo no limite aqui dessa parte mais teórica. Leia todos os dados iniciais, transcrições, notas de campo, documentos, etc. Leia tudo. O investigador não pode mergulhar. Não, vocês, por favor, vocês estão ouvindo falar pela primeira vez no WebQDA, não é só o WebQDA, qualquer software, NVivo, Atlas, qualquer um deles que vocês certamente conhecem, ou conhece pelo menos pelo nome, não é? Não fique uma ilusão que ele vai fazer o trabalho para vocês, tá? Então, vocês precisam ler. Inicie a codificação tão logo recolha os dados. Não façam entrevistas. Eu vou fazer uma entrevista a cada semana, quando eu terminar na 10ª semana, eu vou começar a análise. Não, fez a entrevista hoje, amanhã já pode colocar dentro do WebQDA, já começa a ler, a explorar os dados, a praticar isso que a gente chama de codificação. Tá? Fazer tudo novamente com os novos dados que foram sendo acrescentados no projeto. Tá? Revisar sempre as codificações, considerar as ideias teóricas gerais em relação aos dados, considerar as categorias criadas em relação às questões de investigação e objetivo. Então, se as questões de investigação não estiverem bem claras, bem assim impressa, quem sabe num papel, colada assim na sua frente no escritório, vai ser muito difícil fazer um sistema de codificação que traga uma conclusão, inferências e conclusões realmente significativas e de relevância para o seu projeto. Tá? São dicas gerais. Qualquer item ou pedaço de dado devem ser codificados, podem ser codificados de mais de uma forma, tá? Nem que seja para colocar ali em provisório, né? Nem tudo que está no corpo do texto, das entrevistas, do corpo de dados, interessa para a sua pesquisa, mas destaque isso colocando numa categoria reservada para, quem sabe, no futuro. Inicialmente, não se preocupar se a quantidade de categorias criadas pareçam demasiadas. Existe um movimento natural, quando a gente começa a ler os dados e criar categorias, né? O que é uma categoria? É um tópico aglutinador de ideias, né? A ideia A, que foi dita pelo fulaninho A, e pelo B, pelo C, pelo D, você agrega naquela mesma categoria. É um tópico aglutinador de ideias, né? Você precisa o tempo todo, tá? Criar novas categorias sem se preocupar muito ou demasiadamente com a quantidade. É claro que você tem que estar atento para não se repetir muito ou fazer categorias com nomes diferentes. Rever o equilíbrio entre a definição da categoria e a criação de novas categorias. Eu deixei isso em vermelho porque isso só vai ser entendido melhor quando eu abrir o WebQDA. Eu vou mostrar isso para vocês já a seguir, tá? E criar um movimento pendular de expansão e síntese de categorias. Então, num primeiro momento, principalmente ali, naquela primeira fase da análise de conteúdo que a Bardhan fala, né? Da codificação, é um movimento de expansão. E depois, na categorização, um movimento de síntese, de contração, de estruturação de maneira clara. E, claro, uma coisa que devemos sempre fazer, porque todo pesquisador, todo investigador, ele é um questionador, é formular perguntas, codificações constantemente. Para quê? Por quê? Qual o significado? Que relação? Etc, etc. Tá? E são dicas gerais que vai ficar aí disponível para vocês, que vocês vão usufruir mais plenamente quando começar a colocar a mão na massa. Críticas do processo de codificação. Perda do contexto, fragmentação dos dados, passos longos e difíceis. Na teoria fundamentada, é ainda vaga a diferença entre conceito e categoria. Isso é uma crítica à teoria fundamentada. Objetivismo em vez de construcionismo, as pessoas constroem significado num processo dialético e não num processo objetivo. São críticas ao processo de codificação. Como é que eu respondo essas críticas todas? Procurando fazer um processo sistemático e rigoroso, tá? Tá? E não sendo demasiadamente fragmentador dos dados, tá? E a perda do contexto. Principalmente essas três críticas aqui iniciais que eu estou destacando,
ela existia muito antes do uso de software. O WebQDA te ajuda a não perder o contexto, a não fragmentar os dados, a você ver uma parte dentro do todo. Tá? Quando você faz isso na tabela do Excel, na tabela do Word, facilmente essa crítica é aplicável. No WebQDA, você o tempo todo sabe o contexto, de onde é aquela frase. Por exemplo, eu pego uma frase e codifico numa categoria. Se eu quiser saber o que vem antes e depois, no WebQDA, isso é um clique, entendeu? Rapidamente eu sei o contexto em que aquela frase, aquela unidade de texto, aquela referência significa. Então, quando podemos começar a usar o WebQDA? Podemos começar a usar agora, né? Mas a pergunta é no sentido de em que fase, né? Geralmente, não, estou na análise dos dados. Não, ainda estou no início. Não é? Tem gente que está no início e não sabe que pode usar o WebQDA, por exemplo, na revisão da literatura. Tá? O WebQDA aceita PDF. Por exemplo, uma revisão sistemática da literatura é um sistema de categorização. Quando a gente fala naquela pirâmide da credibilidade científica, a revisão sistemática da literatura, a meta-análise, está no topo da pirâmide. Muito usado pelo pessoal de saúde, né? Essa revisão sistemática da literatura. Você já pode usar o WebQDA a partir daí, tá? E não precisa ficar esperando a análise dos dados. Quando eu tiver os meus dados, aí eu vou começar a análise. Quando tiver a análise dos dados, vai ser um pouco tarde. Por quê? Porque a análise dos dados não é tarde, pode encontrar lacunas difíceis de como ataque, vai dar mais trabalho. Quando você estiver nessa fase aqui de análise dos dados, ela tem que conversar com as questões de investigação. Então, ter noção de como os dados vai ser analisado vai influenciar no desenho de investigação e vai influenciar e ser influenciado nas questões de investigação e objetivo. Tá? Então, o WebQDA comece a usar hoje e desenvolva competências plenas para este processo. O WebQDA, eu contei um pouco da minha história para vocês, tá? Estou aqui controlando o tempo. Eu comecei estudando no DIST, né? Que depois virou o NVivo. O NVivo tem uma curva, e ainda hoje, né? Por 10 anos eu fui formador, não é? E ainda sei usar o NVivo, muito bem, obrigado. 10 anos também, né? Dando formações sobre o Nudist, o antigo Nudist, e depois o NVivo, desde o NVivo 7, e atualmente já estamos no NVivo 12, que eu acompanho o desenvolvimento. Ela tem uma curva de aprendizagem bem íngreme, bem acentuada. Tá? Eu sei o que eu estou dizendo, foram muitos anos acompanhando mestrandos, doutorandos, alunos para terminar o seu trabalho de conclusão de curso. Então, o WebQDA é uma síntese, ele diminui essa curva de aprendizagem. Ela não deixa de existir. Quando você olha para o WebQDA, ele é simples, ele tem 3 partes. Quando a gente for abrir o WebQDA, já a seguir, né? Olha aqui, eu já estou abrindo o WebQDA, deixei aqui ele aberto. Você vê logo, tem fontes em vermelho, codificação, questionamento. Essa aqui é a parte de gestão, que você pode partilhar o projeto com uma pessoa e outra, etc. Tá? E eu vou abrindo a minha caixinha de Pandora aqui, tá? Então, voltando então para o nosso esquema aqui, geral, então o WebQDA ele tem 3 grandes áreas. Uma onde são as fontes. Imagina o que é que eu coloco lá aí dentro dessa área. As entrevistas, os textos, as imagens, os vídeos, os MP3 da vida, tudo, minhas fontes de dados todas. Um alerta importante. Um projeto no WebQDA é uma tese de doutorado inteira. Então, não faça feito o meu aluno mês passado, que criou um projeto para analisar as entrevistas, um outro projeto do mesmo mestrado, entende? Então, depois você não consegue cruzar as informações que eles estão em projetos diferentes. Então, nas fontes, você coloca todas as suas fontes de informações, né? Observações, notas de campo, fotografias, entrevistas, questões abertas de questionário. Existe um processo de codificação automática de questões abertas de questionário. Não vai dar tempo para explicar aqui, é muita coisa, mas só para vocês ficarem antenados nisso, tá? Quem sabe, Sônia, a gente volta a fazer... Aliás, o WebQDA, não tem dado muitos workshops específicos. Quem
por exemplo, vai trabalhar questões abertas de questionário. Isso dá para falar 2 horas aqui. Tá? Depois, uma outra área de codificação, outra área de questionamento. A interação desses 3 elementos, tá? Que simplifica o processo, é que eu tenho estes elementos, dessas 3 áreas, que eu tenho estes elementos para a escrita de resultados na investigação qualitativa. Eu consigo tirar relatórios do EBQDA? Consigo, mas não é feito o SPSS. Atenção, pesquisadores quantitativos, né, que gostam muito, como eu, do SPSS. Não existe um relatório, existem vários relatórios, várias informações que eu tiro do EBQDA, inclusive no momento da escrita. Então, eu tenho com o Word aberto e com o EBQDA aberto o tempo todo, fazendo as 2 coisas ao mesmo tempo. Tá bem? Analisando os dados e escrevendo análise de dados no Word, por exemplo, e com o EBQDA aberto. Se eu pudesse resumir de forma mais hipotética, não é uma verdade absoluta, quero avisar, o uso do EBQDA ele seria usado em 2 grandes fases. Né? A Bardhan fala de 3 fases, né? Os 3, aqui, capítulo 1, 2 e 3, são 3 fases da análise de conteúdo. Na investigação qualitativa, com o uso do EBQDA, e dá para usar com a Bardhan também, nas 3 fases, sem problema, a estruturação do processual do EBQDA seria em 2 fases. Configuração do projeto e a segunda fase, abstração do projeto. Na configuração do projeto, do seu projeto de análise, tem a ver com o pesquisador, o investigador dando dados, colocando no sistema de fontes os dados, e no sistema de codificação os códigos. Tá? Então, é procedimento de codificação, procedimento de contextualização. É como se o pesquisador estivesse programando o sistema, programando entre aspas, porque é a sua inteligência, não a inteligência do sistema, que você vai estar programando. Então, é a configuração do projeto. E uma segunda fase tem a ver com a abstração do projeto, tem a ver com aquela fase que a Bardhan chama de inferência. Mas, mais do que Bardhan, indo além da Bardhan, tem a ver com procedimentos de validação e procedimentos de inferências, tem a ver com o sistema de questionamento e a sua ligação com o sistema de codificação. Isso poderia ser encarado de forma linear? Sim, quando a gente ensina de forma linear. Mas, na verdade, isso é cíclico também. Dá, inclusive, para começar aqui do último, do sistema de questionamento, um processo de análise. É isso que eu vou mostrar rapidamente para vocês e vou me concentrar, como eu tinha mostrado, no procedimento número 2, né, do capítulo 2 da Bardhan, que tem a ver com codificação, tá? Com esse procedimento aqui de codificação com o uso do EBQDA. Bem, eu quero fazer uma pausa aqui para vocês suspirarem comigo. Alguma pergunta até agora? Eu agora vou abrir o EBQDA e vou mostrar alguns desses conceitos de análise de conteúdo diretamente no EBQDA. Alguma pergunta? Bem, se não tem alguma pergunta... Sônia, tem alguma pergunta no bate-papo, por escrito, por acaso? Temos aqui uma pergunta do Isaac, que não é, se calhar não é o sítio ideal para responder, mas a pergunta é: será que há diferença entre o MaxQDA e o WebQDA? Veja, existe diferença sim. Tanto o MaxQDA como o NVivo, como o Atlas, têm uma curva de aprendizagem muito grande. Ou seja, é mais difícil de você... eu digo isso por experiência em relação ao software mais usado no mercado, que é o NVivo, não é o MaxQDA. Outra coisa, o MaxQDA e o NVivo, e aí eu estou respondendo não só para o MaxQDA, mas para o NVivo também, que é o mais utilizado, eles são de instalação, você instala no seu computador. O WebQDA é um dos primeiros softwares do mundo a estar online. Então, você entra no WebQDA aqui, tá? E entra aqui na parte de gestão, vocês veem, é simples, e clica aqui em utilizadores e você partilha. Você é dono do seu projeto, tá? Você partilha, você pode chamar o seu orientador, um colega, 20 pessoas, um trabalho longitudinal, um que está aqui em Portugal, outro ali no Brasil, outro na Inglaterra, outro na Argentina,
Eu já trabalhei com projetos assim, é muito interessante, porque é fácil de você partilhar os dados e partilhar o processo de codificação. Cada codificador tem uma cor diferente, aqui tem o meu nome, né, em verde, aqui tem o da professora Deise em amarelo, por exemplo. Então, o que as pessoas vão fazendo, codificando, fica destacado, então, no sistema para ver o quê? Validação de pares. Eu não tenho tempo para falar dos vários tipos de validação, mas existem grandes diferenças. Por exemplo, os meus alunos de mestrado, doutorado, de trabalho de conclusão de curso, de graduação, de licenciatura, eles usam o WebQDA e eu, como orientador, atenção os orientadores de plantão aí, consigo acompanhar todos eles, o que eles estão fazendo exatamente, num procedimento muito mais sistemático e seguro, tá bem? Ok, mas vamos mergulhar no processo de codificação, que é aquela segunda fase da Bardan. A primeira fase, só para relembrar, é muito aqui, esse é um projeto que eu chamo de longevidade, só para você, eu uso sempre como um projeto demonstração, não é? Projeto Longevidade é entrevistas a médicos, doutores, enfermeiros sobre quais são os fatores de longevidade para as pessoas, segundo o que a ciência diz atualmente, os médicos, etc. Então, nesta fase aqui, eu coloco os dados, né? Crio várias pastas, é fácil de criar, só basta clicar ali em pasta, e você, então, importa esses dados para aqui e você começa a ler os seus dados, tá? Por exemplo, aqui eu tenho uma entrevista da Mônica, e aqui tem coisas codificadas, eu uso sempre esse projeto como demonstração, faz de conta que não tem nada codificado, esse trechozinho aqui que não tem nada codificado. E aqui do lado eu vou ter dois sistemas, os chamados códigos livres e códigos árvores. O que é o código árvore? O código árvore é o sistema de análise. Aqui dentro é que eu vou colocar as dimensões de análise, as categorias que não vem criada, vem assim, vazia. Tá? Então, aqui nesta fase onde eu coloco os dados, onde eu leio os dados, lembre-se, eu não estou mostrando aqui, mas não é só texto, tá? Eu posso importar PDF, eu posso importar imagem. Eu vou voltar aqui para o PowerPoint, só para mostrar para vocês isso aqui. Ó. Depois a gente pode partilhar esse PowerPoint. Posso codificar imagens de diferentes formas, áudio, vídeo do YouTube, etc. Tá? Nós estamos aqui mergulhando no processo de codificação. Então, essa fase de leitura flutuante, de criar diversos códigos, pode ser usado os códigos livres. Então, eu tenho uma lista enorme de códigos que eu vou criando. Eu posso usar essa ferramenta aqui maravilhosa, chamado Código Aberto, que é uma ferramenta também da teoria fundamentada. Então, lembre-se, o WebQDA não é só para educadores, é para sociólogos, para antropólogos, pessoal da enfermagem, da medicina, das ciências humanas e sociais. Então, tem várias ferramentas que implicam, eu mostrei ali o livro do Saldanha, né? Com mais de 38 maneiras diferentes de codificar. Então, se concentrando em análise de conteúdo, né, da Bardan, aqui eu vou fazer a leitura flutuante, organizar os dados, e eu vou começar a criar nos códigos livres o processo, capítulo 2 da Bardan, que é o processo de codificação. Então, e eu criei então uma lista enorme. Só que, ou seja, o que eu estou tentando dizer é como é que eu faço a primeira fase da Bardan? Usando os códigos livres, por exemplo. Aí, como é que eu codifico alguma coisa ali dentro? É simples, tá? Como é que eu codifico ali? Eu posso selecionar um trecho, assim, ó. Seleciono um trecho, uma frase que eu li. Não, isso aqui tem a ver com atividades ou com condição funcional, segundo a definição que eu quis dar. Então, eu seleciono o texto e clico ali em codificar. Ó, aqui tem uma referência, prestem atenção, tá? Aqui tem uma referência, eu selecionei o texto, primeiro passo, repetindo. Li o texto, leitura flutuante, primeira fase da Bardan, tal, de organização, da análise. Criei uma categoria provisória aqui nos códigos livres, selecionei o texto, cliquei na categoria que eu acho que essa frase deve pertencer e clico codificar. Quando eu clico codificar, ela contabiliza aqui e coloca a minha cor. Eu já sei que a cor verde é do professor Francis Lê, e eu posso partilhar o projeto com muitos pesquisadores ao mesmo tempo.
É muito simples essa primeira fase da Bardan, ok? Ok. Agora, como é que eu vou para a segunda fase? A segunda fase é como se eu saísse dos códigos livres para os códigos árvore, que é, ainda é o processo de codificação. Ainda não fui para o processo de categorização, capítulo 13 do livro da Bardan, tá? Então, eu clico aqui em codificação, clico em código livre, então eu tenho essa lista de códigos que eu coloquei, ó. Aqui eu coloquei 3 frases, aqui eu coloquei 50. Aí eu quero pegar essas 2 frases aqui, que quando eu clico aparece logo aqui ao lado, ignore, isso aqui é apenas um teste, tá? E eu vou querer migrar isso para o meu sistema de dimensões de análise, categorias e subcategorias. Eu posso clicar nele, copiar aqui, ó, nesse símbolo, copiar. Posso ir no código árvore, definir as minhas dimensões de análise. Eu estou aqui minimizando. Isso vai estar vazio, né? Não é porque tem, com base nas suas questões de investigação, com base nas suas leituras teóricas, com base na conversa com o seu orientador, você vai criar o sistema de análise aqui, por exemplo, das dimensões prévias. E aqui o projeto é longevidade. Quais são os fatores de saúde, de longevidade e tal? Criei aqui as dimensões de análise e eu vou criando as subcategorias, ou as categorias, ou sub-subcategorias no meu sistema, tá vendo? De análise. Fatores de saúde. Aí, segundo os entrevistados, fatores são 8, 9, 10. Aí eu coloquei ar puro, luz solar, exercício, alimentação saudável, água, repouso, para detalhada, né? Uma prática de exercício físico favorece a saúde. Então, é o pesquisador que tem que definir todos esses elementos, entende? Então, alimentação saudável, água, água em abundância, eu vou até beber água agora, que é um fator da saúde, tá? Vocês bebam água também, aproveitem o intervalo. Repouso, exercício, temperança, né? Tudo que é bom, comido em demasia, também prejudica. Confiança em Deus, a dimensão emocional, não é? Também propicia a saúde. Então, isso aqui que eu criei foi um sistema de análise que tem a ver com o quê? Com as minhas perguntas de pesquisa e etc. Algumas dessas subcategorias vão emergir da leitura dos dados, ok? Então, eu criei aqui no meu sistema, isso aqui é o quê? Capítulo 2 da Bardan ainda, tá? Processo de codificação. Então, eu volto lá no meu sistema, né, no meu documento, por exemplo, que pode ser uma questão aberta de questionário, pode ser uma entrevista, eu estou dando um exemplo aqui de uma entrevista, né? E aí, quando eu abro a entrevista, eu tenho os códigos livres, mas eu também tenho o código árvore aqui já disponível, que eu tanto posso criar aqui, que é muito fácil de criar, como eu posso criar já aqui no sistema, naquele mais grande lá, tá? Você vai clicar naquele mais. Então, o WebQD é muito intuitivo, os sinais são poucos, bem diretos, bem simples, para que você possa ir codificando, não é? Então, se esse entrevistado falou aqui nesta frase, vamos imaginar, sobre alimentação saudável, alimentação vegetariana. A alimentação vegetariana é melhor para a saúde, segundo esse médico, segundo esse aqui nutricionista e tal. Então, seleciono e clico codificar. Aqui tinha 4 referências, agora tem 5. E aqui a coluna de fontes. Eu tenho 4 fontes diferentes, ou seja, nesse caso, entrevistas, né? Cada fonte é uma entrevista, 4 indivíduos diferentes disseram 5 frases sobre alimentação vegetariana como de vida saudável. Então, veja, mas eu posso descodificar rapidamente, né? Se você clicar aqui no código árvore, abrir aqui ar puro, por exemplo, se eu der um duplo clique aqui e abrir ar puro, veja, esta frase, ela está descontextualizada? Não, eu sei que é uma frase do Alexandre. Esta outra frase é da Teodora.
Ok, tá, da Teodora. Esta outra frase é da Mônica. Foi eu que codifiquei. Então, aquela crítica, lembra daquelas críticas que eu falei anteriormente? Que se fazia de que você perde o contexto. Ah, mas o que foi que ela disse antes, a Mônica? E o que foi que ela disse depois dessa frase? Se você clicar aqui nesse link, então o WebQDA vai abrir a frase, vai destacar em amarelo, aqui, ar puro, e você pode ler o que estava antes e o que estava depois daquela frase. Tá? Somente ela fica destacada, as outras somem, entende? Somem entre aspas, né? Porque, na verdade, o software está destacando para você. Você pode ter o software aberto em várias páginas diferentes. Então, você pode estar aqui, porque isso é uma página da internet. Lembra disso? Está online. Então, você está aqui nessa página com a Sônia. Você pode abrir um outro link. Vou aqui abrir em outro link só para mostrar para vocês. Tá? Abrir link no novo separador. Entendeu? Abrir link. Esse aqui eu vou estar com a entrevista da Mônica, nesta página, e na outra com a entrevista do Alexandre. Tá? E eu estou todo na mesma seção do WebQDA. Eu posso ter, então, vários separadores do meu projeto aberto. Então, essa flexibilidade também na codificação. Bem, esse é o processo de codificação flexível. Por que é flexível? Porque eu posso copiar daqui, por exemplo, síndrome, vou copiar, clico em código árvore e colocar ela como subcategoria, por exemplo, de ar puro. Vamos fazer conta, né? Que em ar puro eu colo, aqui, ó, colar, e ela vira subcategoria, está um pouquinho abaixo de ar puro, tá vendo? Ah, mas isso não, isso aqui, essa que eu codifiquei antes como síndrome, eu quero que codifique dentro de ar puro sem ser uma subcategoria. A WebQDA tem uma solução para você. Você clica aqui em síndrome, tem aqui essas duas frases, síndrome e isso aqui, blá, 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 blá. É só um exemplo, tá? Então, são duas referências. Essas duas referências eu quero colocar dentro da categoria ar puro e não criar uma sub. Então, o que é que eu faço? Eu clico aqui em síndrome, clico em ar puro, segundo processo, clico aqui nessa chamado mesclar. O que é mesclar? É pegar aquelas duas frases de síndrome e despejar aqui dentro do ar puro. Porque esse é um processo de codificação em base de dados. Quem entende de informática sabe o que é que eu estou falando, né? Ou seja, nas categorias, nos códigos, eu codifico e descodifico. Eu não chego aqui, seleciono e apago, né? Deleto. Não, eu codifico ou descodifico, tá? Então, aqui tinha 5, se vocês bem lembram, agora tem 7 referências, e tinha 4 fontes, agora tem 5 fontes. Então, essa síndrome aqui, né, essa subcategoria, eu posso jogar fora, clico ali no baldinho do lixo, ela vai perguntar, tem certeza que quer eliminar o item selecionado? Você tem que ter bem certeza, tá? Porque o WebQDA não tem voltar para trás. Então, você clica OK, e ele elimina, então, aquela categoria. Mas não tem problema, porque ele já está aqui dentro. Ó. Tá vendo? Aquele blá, 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 blá. E a síndrome, a palavra síndrome está aqui já codificada dentro da nova categoria que eu coloquei. Então, resumindo, então eu tenho mobilidade. Você deve perguntar, então vou concluir agora, o que é que o WebQDA fez para mim? Ele vai fazer principalmente aqui na parte de questionamento, tá? Eu estava só exemplificando os 2 passos da Bardan, com flexibilidade, com organização, sem perder o contexto. Se o WebQDA fizesse só isso, já valia a pena usar o WebQDA. Simples de utilizar e direto, tá bem? É melhor do que usar uma tabelinha no Word, no Excel, com um lapinho. Perceberam que eu não usei cores nenhuma aqui? Não é preciso, né? Ó, a fala aqui, essa aqui eu já sei, está ali, ó. É do Alexandre. Essa aqui eu já sei, está aqui em cima, ó, da Teodora. Essa é da Mônica. Eu não preciso usar uma cor para cada entrevistado, por exemplo, ou para cada código, porque ele já me diz onde é que está
aqui as referências, eu posso abrir a essa flexibilização. Bem, agora eu vou abrir para perguntas, porque temos que marcar um outro dia, Sônia, para mostrar essa parte mais adiante da Bardan. Tá? O objetivo para essa sessão já foi alcançada, que é aprofundar essas duas primeiras etapas da Bardan, essas duas últimas de análise de conteúdo, né? Embora que a gente está fazendo mais coisas do que a Bardan preconizava naquela época. Tá? Um dia desse eu vou fazer uma tabelinha do que o WebQDA proporciona e do que a Bardan preconizava, né? Estava na década de 70, nem computadores, do ponto de vista mais acessível, existia, né? na casa das pessoas, como você tem hoje. Ok, eu vou concluir aqui. Fica prometido, Francisco. Fica prometido. E vou abrir para perguntas. Enquanto isso, como prometido, né? Enquanto as perguntas rolam, para quem quiser receber, então, os e-books, eu vou partilhar aqui no chat, tá? O link dos perseverantes, né? Ficaram até o final, né, Sônia? Tem alguma pergunta, Sônia? Sim, tem duas perguntas no chat, uma da Liz Monteiro, que pergunta se o programa faz transcrição também. Bem, o WebQDA não faz transcrição. Transcrição sempre foi o santo grau dos pesquisadores, que está deixando de ser, tá? Um dia desse eu obtive uma transcrição inteira, gratuita, automática, no YouTube. Pega uma entrevista, mesmo que esteja em MP3, você sobe no YouTube, ele tem lá legendas automáticas e ele gera a legenda. Você pode copiar as legendas todas de uma vez. Isso, você tem uma entrevista, você pode fazer no Google, transcrições automáticas, já existe isso, tá? Ou no YouTube, processos de transcrições. A transcrição, já existe isso e é fácil de fazer. Você não precisa do WebQDA para isso. O WebQDA não faz isso atualmente. A outra é pagar para alguém ouvir, o ouvido humano, e transcrever. Seja num caso, seja no outro, nenhum dos dois casos dispensam a leitura e a validação. Uma das etapas de validação do pesquisador, ver a transcrição. Se a transcrição foi feita por máquina, mais ainda, vai ter pequenos erros. Tá? Seja feita pelo Google, pela IBM, pela Microsoft, existem várias ferramentas de transcrições automáticas atualmente. Você precisa ouvir, porque foi você que fez a entrevista, você conhece o contexto. Esta transcrição já faz parte da interpretação, primeira etapa lá da Bardan, que é a leitura flutuante, antes da leitura flutuante, que é o processo de transcrição, já faz parte da análise. A outra, se você pedir para alguém, você vai ter que fazer a mesma coisa. Não dá para confiar, mesmo que seja um ser humano, a transcrever para você. Tá bem? Então, você vai conhecer tanto os seus dados que o processo de transcrição ele vai ser uma etapa pequena. É como se você estivesse economizando uma etapa pequena do muito que você vai ter que fazer, que é leitura e releitura dos dados. Respondendo diretamente à pergunta, atualmente o WebQDA não faz transcrição, mas ele tem um processo que pode ajudar muitos pesquisadores, por exemplo, que não querem fazer transcrição exaustiva, né? Por exemplo, isso aqui é um vídeo do YouTube que eu importei o link para dentro do WebQDA e eu posso ir fazendo vários clipes também, aqui, ó, marcado de verde, onde eu posso, então, fazer transcrições anexada ao MP3, ao áudio da entrevista. Então, em vez de eu fazer uma transcrição exaustiva, eu transcrevo só as partes mais... Qual é a vantagem disso? A vantagem disso é que, ó, tá vendo esse playzinho aqui, esse sinal que eu estou apontando aqui com o ponteiro, com a ponta aqui, ele vai direto na parte do áudio ou do vídeo que tem a ver com aquele trecho que você transcreveu. Então, ele pula automaticamente para o trecho que você quer ouvir novamente, entende? E o que é que você codifica realmente? Você codifica o texto que você transcreveu. Então, você seleciona aqui, como você fazia ali na entrevista, clica aqui e clica em codificar.
e ele vai codificar na mesma. Não o áudio, não o vídeo em si, mas o texto associado ao áudio e ao vídeo. Então, 2 caminhos: transcrição prévia por máquina ou por humano, validação, pesquisador tem que validar. Outra maneira, importar o áudio, o vídeo, YouTube eu recomendo, para dentro do WebQDA, fazer transcrições e descrições, que é diferente, uma é descritiva, outra é interpretativa da sua entrevista, do seu áudio, do seu vídeo, e codificar a partir do texto, tá? Seja num caso ou seja no outro, é a partir do texto que nós codificamos, tá? Nós nunca codificamos o pixel aqui da imagem, por exemplo. Eu já vou mostrar da imagem também. Tem mais perguntas, Sônia? Eu não sei se eu respondi. O colega pode... Sim, sim. Sim, obrigada. É justamente essa parte do vídeo que você tinha falado que eu fiquei na dúvida se fazia transcrição ou não. Por isso que eu perguntei. Não. Obrigada. Agora, o próprio WebQDA, Liz, se você pedir legendas automáticas lá no YouTube, ele vai gerar as legendas automáticas, você pode copiar essas legendas automáticas, colar no Word, ouvir a tua entrevista para corrigir, porque vai certamente ter erros, e mesmo que tenha sido feito por um humano, você tem que corrigir na mesma, porque isso faz parte de conhecer os seus dados, tá? Ou seja, você não faz... porque faz parte do processo de análise qualitativa, entende? Conhecer os dados, ler muitas vezes, tá? Vai chegar um dia que vai ter inteligência artificial, nós estamos trabalhando nisso, de fazer códigos automáticos e tal, mas em nenhum desses vai dispensar a leitura e a compreensão humana. Por quê? Porque na hora de fazer a codificação automática, a inteligência artificial pode até fazer, mas na hora de escrever a interpretação, quem é que tem que fazer isso? O ser humano. E para você interpretar bem, você precisa conhecer bem. Aí não tem jeito, você tem que ter lido, você tem que ter validado a codificação por inteligência artificial, tá? Vai ser uma etapa para agilizar o processo, tá? E não o processo acabar de si. Mais perguntas? Muito obrigada. Nada, Liz. É um gosto partilhar. Temos mais algumas perguntas, Francis. Para tentarmos responder a todas, eu peço então que sejas breve, porque já esticamos o tempo. Uau, é verdade, Sônia, agora que eu percebi. Mas vamos tentar responder então a todas as perguntas que estão aqui. A Rosane está a perguntar, podemos dizer que os códigos árvore são categorias iniciais que emergem a priori a partir dos questionamentos e objetivos? Pode ser considerado. Os códigos livres podem ser considerados categorias que emergem da leitura dos dados. Os códigos livres é onde nós colocamos, por exemplo, aquela primeira fase, eu não falei sobre isso, só para mencionar, tá? Aquela primeira fase da teoria fundamentada, que é codificação aberta, pode ser colocado nos códigos livres, ok? Os códigos árvores é o sistema nervoso do teu projeto. Inclusive, tem aqui, você pode até representá-lo graficamente assim, ó. Tá vendo? Você pode mudar a visualização. Isso eu mudei só de visualização, tá? Por isso que é chamado árvore. Eu mudei ali, ó, clica naquele... É muito simples, porque até por acidente você aprende a usar. Clicando lá. Assim, opa, aconteceu isso. Se você clica aqui, ó, aparece... Eu posso minimizar isso, né? Ou não, porque se eu clicar aqui, aparece as referências aqui do lado, posso minimizar isso aqui. Então, aqui está em sistema de lista, mas aqui eu posso estar em sistema, assim, que me lembra mais a árvore, né? O código árvore. Então, o código árvore, ele é o sistema nervoso central, o teu sistema de análise. Lembra que eu falei aqui do sistema de análise? Deixa eu ver, aqui eu falei do sistema de análise, quando eu estava falando lá da Bardano, né? Que era muito importante. Exatamente, aqui, ó, meu sistema de categorias, sistema de análise e tal, tem a ver com o capítulo 3 de categorização. Então, isso aqui nós estamos procurando uma síntese, um sistema que represente 20 entrevistas sem eu ter que ler 20 entrevistas. Eu olho para esse sistema de análise, eu compreendo a opinião de 20 professores, de 20 alunos, de 20 médicos, de 20 enfermeiros, de 20 administradores, sem precisar ler 200 páginas de entrevistas. Então,
Então, e essas categorias tantas podem ser a priori ou a posteriori. Ou a posteriori. O WebQDA é uma ferramenta flexível, aberta, para você fazer isso assim ou assado, né? Como você queira. Temos aqui outra pergunta da Aida Figueiredo. Os recortes para codificação têm de ser os mesmos nos códigos em árvore e nos descritores? Eu não entendi. Repete de novo, Sônia, a pergunta. A Aida pergunta se os recortes para codificação têm de ser os mesmos nos códigos em árvore e nos descritores. Veja, eu não falei disso. Quando a gente olha duas ferramentas, código livre e código árvore, para as codificações interpretativas. Você lê a frase, interpreta e coloca na categoria tal, segundo a definição que você deu, segundo o teórico, segundo o que você definiu. E os códigos livres e árvores são para essa finalidade de codificação. Os descritores e as classificações são para codificações descritivas, ou seja, tem a ver com aquelas codificações que são importantes, que tem a ver com idade, profissão, nacionalidade, se o participante, se a recolha foi no primeiro semestre ou no segundo semestre, ou seja, temporalidade, processo, entende? Então, tudo que descreve os meus dados, ele é colecionado aqui nos descritores, tá bem? Então, quando você clica aqui nos descritores, eu posso ter uma lista de casos, o caso da Maria, eu posso ter uma dimensão temporal, eu posso ter dimensões, atributos dos meus entrevistados, as mais diversas, e isso vai ficar codificado aqui. Ora, o que a colega questionou é o seguinte: o WebQDA ele não adivinha se aquela frase, por exemplo, eu tenho essa aqui, ó. Eu vou dar aqui, entrando nas entrevistas de novo. Se você clicar aqui na Mônica, a Mônica é feminino, é uma médica, está falando sobre longevidade, etc, etc, uma professora do curso de medicina. O WebQDA não sabe que essa frase aqui, uma frase aleatória qualquer, da entrevista da Mônica, é feminino médica. Não sabe. Eu tenho que dizer para o sistema que essa frase é de uma pessoa feminina médica. Como é que o WebQDA faz isso? Tá? Então, a gente clica aqui em entrevistas, clica em Mônica, aqui em classificações, tá? Eu vou ter, então, um sistema que eu vou criar aqui embaixo, em classificações, eu não mostrei como é que faz isso, que descreve a Mônica. Então, a Mônica é um descritor de pessoas e não de instituição, por exemplo. O sexo, e eu escolho feminino. Profissão, ela não é jornalista, ela é enfermeiro, etc. E a idade, tá? Que tanto pode ser faixas etárias, como pode ser o número mesmo, né? 48 anos. Nacionalidade, Portugal, etc. Instituição, da escola A, da escola B, feita no primeiro semestre, segundo. Então, essa lista aqui não é uma lista que o WebQDA tem pronta. Você vai acrescentando o que você quiser. Onde é que você cria? Onde é o criadouro desses atributos da Mônica? É aqui, nas classificações e nos descritores, que é usado para casos bem específicos que eu teria que ter mais tempo para explicar. Mas isso também são códigos. A Bardhan fala disso, tá? São códigos. Tem a ver com essa etapa aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês que essa etapa aqui de codificação tem a ver com enumeração, frequência, intensidade, ordem, direção, entendeu? Ou seja, quantos homens, quantas mulheres, quantos enfermeiros. No sistema, veja só que bacana o WebQDA pode fazer para lhe ajudar. Você pode perguntar aqui, por exemplo, fatores de saúde, alimentação, carnívora, vegetariana, alimentação lenta, quem come muito rápido, muito devagar, essas coisas, tá bem? Isso é tudo um pouco aleatório aqui, não levem a sério, tá? Aí você pode perguntar, como é que os entrevistados, os professores, os médicos falam a respeito da alimentação? Quem é que fala mais sobre isso? São os médicos ou são os enfermeiros?
São os professores ou são os alunos? Então, esse tipo de pergunta relaciona os códigos descritivos com os códigos interpretativos. Essa relação, o WebQDA pode responder para você esse tipo de pergunta. Esta fase é a fase do questionamento, tá bem? Que aí ficaria para uma outra sessão para explicar melhor, passo a passo, como tudo isso fica demonstrado. Mas muito obrigado por esta pergunta, porque me ajudou, me deu a oportunidade, Sônia, de falar um pouco mais dos dois tipos de codificação que o WebQDA permite, que flexibiliza para todo tipo que você quiser, tá? Codificações interpretativas, código livre, código árvore, repetindo, e codificações descritivas, que são os descritores das classificações. Ok, temos só mais tempo só mais para duas questões que estão no chat. A Jandira pergunta qual é o custo para gerenciamento e compartilhamento de um projeto. Neste caso, eu posso responder já à Jandira que o custo é o da licença para utilizar o WebQDA, não há um custo específico para gerir e compartilhar um projeto, ou seja, se tiver a sua licença ativa, pode compartilhar o seu projeto com outros investigadores. Claro que se compartilhar com um investigador que seja colaborador, um investigador que vai conseguir editar e colaborar no projeto, esse investigador também tem que ter uma licença ativa. Se for um investigador que apenas seja convidado para visualizar o projeto, não precisa de ter uma licença ativa, mas tem que ter uma conta criada no WebQDA. Depois, Francislé, a Jolie pergunta qual a importância do uso do WebQDA na revisão de literatura, que por si só dava para fazer outro webinar, mas penso que faz... É verdade. É verdade. É simples. Você abre aqui, vai nas fontes, abre uma pasta chamada artigos de revisão, importa os PDFs todos ali para dentro e o resto é tudo igual. Quando chegar aqui no sistema de árvore, você estudou um pouquinho sobre revisão sistemática da literatura, você tem que definir os critérios, tá? Os critérios da revisão sistemática, dos filtros, né, da revisão sistemática da literatura, é um pouco parecido com criar categorias de análise, subcategorias, etc. Então, você abre o artigo, tá? E começa a codificar a partir do PDF dos artigos. Tá? É um processo muito parecido com a análise das entrevistas que eu ilustrei até agora. Tá? Tem pequenas nuances de diferença, mas isso, como diz a Sônia, seria conversa para uma outra. Bom, Francisco, eu penso que podemos encerrar então a sessão, se estiveres de acordo. Ok, eu estou completamente de acordo. Muito obrigado pela atenção de vocês. Vocês são uma plateia muito